Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos dando início às apresentações do seminário de neuroanatomia e o nosso grupo é o de endocannabinoides e nós vamos falar um pouco sobre o seu uso médico. Introdutoriamente, a gente vai explicar o que são os canabinoides, contextualizar o conteúdo e expor brevemente sobre o seu uso medicinal. Inicialmente, é importante que a gente entenda o conceito de canabinoides. Os canabinoides eles são substâncias químicas que atuam no nosso organismo sobre o sistema nervoso. E eles podem tanto ser sintetizados no nosso próprio organismo, que aí são chamados os endocannabinoides, ou podem ser criados em laboratório ou extraídos da planta cannabis sativa. A gente sabe que as plantas medicinais elas são utilizadas ao longo da humanidade desde o seu princípio. E aí existem registros que os canabinoides eles já eram utilizados em tratamentos em algumas doenças como tuberculose e malária há 2.700 anos antes de Cristo por povos chineses. Posteriormente foi utilizada por povos indianos e mais recentemente no século XX foi utilizada pelos europeus. O principal objeto de extração dessas substâncias é a cannabis sativa, que é uma planta originária da Ásia Central. É importante a gente explicar que o canabidiol ele é uma substância que faz parte da composição da planta cannabis sativa. Ou seja, ele é extraído dessa planta, então ele se classifica como um fitocannabinoide. Esse componente ele é muito utilizado na composição de medicamentos que tratam algumas doenças relacionadas ao funcionamento coerente do sistema nervoso. E esse uso medicinal ele tem sido cada vez mais popular nesse âmbito, porque ele apresenta um efeito não tóxico e muito amplo, pode ser usado para várias doenças, além também de possuir um menor risco de efeitos adversos. E posteriormente, o objetivo assim, nessa análise é fazer a consideração dos pontos principais para a compreensão do conteúdo, como as características neurobiológicas, a aplicação clínica e o contexto atual de inserção desse uso médico de canabinoides no nosso país, a começar pelos conceitos gerais sobre a planta cannabis sativa. Como a Gabriela falou, os primeiros registros do uso da cannabis datam de milênios atrás, na China, onde lá eles utilizavam primeiramente na fabricação de papel. Tempos mais tarde, eles passaram a utilizar na fabricação de tecidos e até mesmo na medicina. Outros povos também começaram a utilizar essa planta, como os indianos, os árabes, africanos, romanos, para também na forma de alimento e para a produção de tecidos e outras coisas. A cannabis ela é do reino Plantae, ordem Rosales e família Cannabinae. A cannabis em si possui três tipos, como podemos ver aqui: a indica, a sativa e a rudelaris, sendo a sativa a maior delas, podendo chegar até 7 metros de altura. E a cannabis sativa possui folhas finas com alguns segmentos lineares. As suas flores são unissexuais, ou seja, existem as plantas masculinas e femininas. E a sua coloração é predominantemente verde escuro, porém, dependendo da nutrição dela e também do clima de onde ela foi criada, ela pode apresentar colorações mais claras. O caule dessa planta é ele que é utilizado na produção de tecidos e papéis, principalmente porque ele apresenta uma estrutura chamada cânhamo, que como podemos ver aqui. E essa estrutura é conhecida por ser bem durável e bem forte, podendo assim ser construídas mesmo até cordas com ela. E as sementes também dessa planta também podem ser utilizadas na fabricação de óleo, de sabão, tintas e recursos medicinais. Bom, já foi conceituado anteriormente algumas considerações fundamentais para entendermos o uso terapêutico da cannabis sativa e de suas derivações. No entanto, aqui introduzirei apenas algumas considerações a respeito do sistema de endocannabinoides, o famoso SEC, que pode muito bem ser diferenciado de drogas como o THC e o canabidiol. Cada endocannabinoide possui um modelo adequado a determinados receptores, que atuam conforme suas especificidades fisiológicas. Os endocannabinoides, portanto, são específicos.
eficientes e direcionados. Assim podemos concluir, que estes não podem ser equiparados a qualquer produto genérico ou qualquer droga derivada da cannabis sativa, pois estas atuam de maneira muito mais geral do que os endocannabinoides, que atuam de maneira específica e pontual, desencadeando diversos processos enzimáticos fundamentais para a reversão de alguns processos de estresse externo. O sistema de endocannabinoides é um sistema relacionado ao funcionamento de recepção de compostos canabinoides produzidos pelo próprio corpo. Por isso, o prefixo endo, ou seja, interno. São processos internos de produção de determinadas substâncias que atuam nesse sentido. Bom, esse sistema ele é dividido em 3 grandes pilares, que vão ser os receptores, as moléculas ligantes e as enzimas. Os receptores eles são divididos em CB1 e CB2, onde o CB1 ele vai possuir um efeito psicotrópico, ou seja, ele vai agir principalmente no sistema nervoso central, enquanto o CB2 ele está localizado majoritariamente no sistema imunológico. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, os receptores do CB1 eles estão localizados tanto no córtex, no hipocampo, no hipotálamo, na medula espinal, no cerebelo, ou seja, no sistema nervoso central, enquanto o CB2 ele vai estar localizado no sistema imunológico, dentro das células T, dentro das células B, no baço, nas amígdalas e nas moléculas, nas células microgliais ativadas. Além dos receptores, vamos ter as moléculas ligantes, que vão se dividir em endo- e exocannabinoides. Nas endocannabinoides, vamos ter a anandamida e a 2-AG como as principais substâncias endocannabinoides, enquanto as exocannabinoides vamos ter o CBD e o THC, extraídos principalmente da planta cannabis sativa. Já as enzimas, vamos ter 2 principais enzimas que vão desencadear a produção dessas moléculas ligantes, que vão ser a enzima NAT e a enzima LFC-beta, em que a NAT vai desencadear a produção da anandamida, enquanto a FLC-beta ela vai propiciar a produção da 2-AG. Bom, o sistema endocannabinoide ele possui características interessantes que o distinguem do sistema de neurotransmissão clássica. Por quê? Os endocannabinoides eles não são produzidos nem sintetizados nas terminações pré-sinápticas e muito menos eles são armazenados em vesículas como nos neurotransmissores clássicos. Além disso, os endocannabinoides eles vão ter um efeito retrógrado, ou seja, eles são produzidos no neurônio pós-sináptico e jogados para o neurônio pré-sináptico. Dessa forma, eles atuam como neurotransmissores atípicos em contraposição aos neurotransmissores clássicos. Bom, vamos ver agora como funciona esse sistema endocannabinoide. Bem, a sua produção ocorre no corpo e dendritos dos neurônios em resposta ao influxo de cálcio induzido por glutamato ou GABA, que promove a ativação de fosfolipases e vão converter os fosfolipídios em endocannabinoides. Após a produção desses endocannabinoides, eles vão ser liberados na fenda sináptica e captados pelos receptores endocannabinoides pré-sinápticos. Após a recepção desse endocannabinoide, vai ocorrer a inibição da denilatociclase, que é um processo de conversão da ATP em AMPC, que é um nucleotídeo que está envolvido no transporte de íons, ou seja, após a inibição desse nucleotídeo, vai ocorrer a abertura do canal de potássio, ou seja, o neurônio ele vai se hiperpolarizar e logo após essa hiperpolarização vai ocorrer um fechamento dos canais de cálcio, levando à diminuição da liberação de neurotransmissores. Então, nessa imagem a gente consegue visualizar esse processo. Aqui o influxo de cálcio, ele entra no neurônio pós-sináptico, que vai estimular a enzima a produzir e sintetizar os endocannabinoides, aqui demonstrados, a anandamida simbolizada pela sigla AEA e o 2-AG, que vão ser recebidos pelo CB1 no neurônio pré-sináptico,
o qual vai estimular a abertura dos canais de potássio, gerando uma hiperpolarização que, consequentemente, vai fechar os canais de cálcio, gerando dessa forma a diminuição da liberação dos neurotransmissores. Esse processo promove a alteração de vários neurotransmissores, incluindo acetilcolina, dopamina, GABA, glutamato, serotonina. Analisamos anteriormente considerações sobre os receptores do CB1. Agora nos debruçaremos sobre alguns receptores do CB2, que podemos inicialmente conceituá-los como receptores que se localizam principalmente no sistema imunológico e em áreas específicas do sistema nervoso central, como a micróglia e na região pós-sináptica, podendo estar associados à regulamentação da liberação de citocinas, provenientes de células imunitárias e de migração destas, atenuando a inflamação e alguns tipos de dor. Podemos perceber isso em processos como o da hidrolase amida de ácido graxo, a famosa FAAH. Essa enzima ela é responsável pelo resgate da anandamida. E podemos perceber que as altas concentrações de anandamida provocam um fator terapêutico analgésico e de diminuição de níveis de ansiedade e de estresse. Portanto, a concentração dessa substância faz com que alguns processos sejam inibidos pelo sistema de endocannabinoides. E assim podemos ver claramente uma praticidade de seu caráter anti-inflamatório e de alívio de algumas dores. Estudos sugerem também que os receptores do CB2 também podem ser encontrados em células neurais envolvidas com a percepção e a modulação de dor. Em modelos animais experimentais, foi relatado que o agonismo seletivo desses receptores desempenham um papel antinocetivo, ou seja, de percepção de dor. E assim podemos ver que essa inibição de dor é um caráter fundamental para tratar algumas doenças que serão exemplificadas. A descoberta do sistema endocannabinoide forneceu novas perspectivas sobre um esquema neuromodulador que pode proporcionar melhores opções de tratamento para uma grande variedade de distúrbios neurológicos, por participação de diversos processos fisiológicos e possivelmente patofisiológicos nos transtornos psiquiátricos. Vamos ter também os efeitos da THC e do CBD. O THC ele é um canabinoide responsável por desencadear efeitos psicóticos em indivíduos vulneráveis. Eles estão relacionados com o aumento do efluxo pré-sináptico de dopamina no córtex pré-frontal medial, ou seja, ele vai causar a liberação de dopamina nessa região. Muitos autores eles sugerem que o THC seja utilizado em pacientes para estimular o apetite e também manter o peso. Já o CBD, ele vai possuir uma característica de reduzir a ansiedade e inibir os efeitos causados pelas psicoses. Alguns estudos foram feitos em que pacientes tomando doses de CBD junto com THC comprovaram a redução significativa da ansiedade e dos sintomas psicóticos desencadeados pelo THC. Logo, esses compostos funcionam de formas antagônicas, altamente competitivos. Enquanto o THC atua gerando um estado de euforia, o CBD ele atua bloqueando e inibindo o senso de humor. Esses dois compostos, juntos com a anandamida e o 2-AG, eles vão influenciar aspectos importantes quanto à moderação da dor, o controle do apetite, a regulação da temperatura, normalização do sono, coordenação dos movimentos, modulação de processos cardiovasculares, imunológicos e muito mais. Então, as pesquisas acerca desses canabinoides, elas estão sendo utilizadas para desenvolvimento e tratamento de diversas doenças. Oi, eu sou da Evelyn
e agora eu vou explicar a vocês um pouco sobre patologias e seus possíveis tratamentos com o uso de canabidiol. Como foi visto anteriormente, o canabidiol possui muitas propriedades que podem ser bastante úteis no tratamento de inúmeras patologias, seja elas glaucoma, câncer, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, insônia, epilepsia, ansiedade, autismo, transtorno pós-traumático e entre outras. Essa lista seria enorme e foi pensando nisso que nós não vamos detalhar todas essas patologias. Nós buscamos artigos mais completos e recentes sobre patologias e selecionamos para trazer para vocês um conteúdo mais completo sobre elas. A primeira delas vai ser a epilepsia, que eu vou mostrar a vocês o conceito agora. Epilepsia é o conceito aplicado a uma disfunção cerebral caracterizada pela ocorrência periódica e imprevisível de crises convulsivas que, por sua vez, constituem modificações temporárias do comportamento causadas pelo disparo desordenado, sincrônico e rítmico de vários neurônios. No conceito, fala que a epilepsia é a ocorrência de crises convulsivas. Essas crises convulsivas nada mais é do que o excesso de atividade neural. No sistema nervoso do paciente que possui essa patologia, não há um defeito em mecanismos de regulação entre os neurônios inibitórios e os excitatórios, ocorrendo muita excitação e causando esse excesso de atividade neural. Dependendo de onde é essa atividade neural, o organismo do paciente responde com convulsões de diversos tipos. Para essa patologia, existem tratamentos medicamentosos com farmacológicos que realmente funcionam. O problema é que essas síndromes, geralmente nessas síndromes aqui, os pacientes possuem o que chamamos de epilepsia refratária ou farmacoresistente. O que é isso, Daíblo? Isso são epilepsias que, mesmo os pacientes tomando os remédios que há no mercado hoje em dia, não irá resolver por ser justamente farmacoresistente a esses medicamentos. E onde é que o canabidiol entra nisso? O canabidiol, como já foi explicado antes, ele vai ativar o CB1, que vai conseguir diminuir esse excesso de atividade neural descontrolado, desordenado, resolvendo assim o problema das convulsões recorrentes nesses pacientes com epilepsia refratária. E se você me perguntar se tem algum efeito reverso, eu vou dizer que é apenas o da sonolência. E chegou-se à conclusão de que o canabidiol é um ótimo terapêutico, tem um amplo potencial terapêutico tanto para a epilepsia quanto para as demais patologias. Para ilustrar ainda mais o uso do canabidiol na parte médica, nós trouxemos mais 2 artigos. O primeiro é sobre o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Esse trabalho, como vocês podem ver, ele tem o título em inglês e é uma revisão de vários estudos sobre o tema. E traduzido é canabidiol como alternativa terapêutica para o transtorno de estresse pós-traumático, da pesquisa de banco à confirmação em testes em humanos. O transtorno de estresse pós-traumático é classificado como traumas e transtornos relacionados ao estresse, sendo uma condição psiquiátrica que pode se desenvolver após passar por um evento potencialmente traumático. O transtorno se manifesta em diferentes níveis por meio de sintomas como distúrbios do sono, lembranças repetidas do evento, depressão e ansiedade. Atualmente, o seu tratamento é feito com ansiolíticos e antidepressivos. Porém, eles não têm o efeito desejado e muitas vezes possuem efeitos colaterais consideráveis.
Com a descoberta do sistema endocannabinoide, também se descobriu que ele tem uma função central na extinção de memórias aversivas. E já que os remédios que é usado no tratamento desse transtorno não tem como alvo específico o processo de memória, o canabidiol é uma boa aposta para o tratamento desse transtorno. Com base nesses dados, fizeram estudos com ratos que mostrou que o canabidiol pode tanto facilitar a reversão, a extinção de memórias aversivas, quanto bloquear sua reconsolidação. E com os estudos em humanos, isso foi confirmado, pois alterou aspectos importantes das memórias aversivas e promoveu melhorias nos sintomas do transtorno. Um exemplo publicado por 2 pesquisadores em 2016 foi um caso de uma menina de 10 anos que sofreu abuso antes dos 5 e ela fazia tratamento padrão, mas ele promoveu melhoras nos sintomas, mas foi de curta duração e possuía muitos efeitos colaterais. Com o uso do óleo de canabidiol, os sintomas foram diminuídos e houve melhora na ansiedade e nos distúrbios do sono, enquanto induzia efeitos colaterais mínimos. Outro estudo foi um pesquisador que acompanhou um grupo de 80 pessoas que utilizavam através do fumo. Apesar de não ter sido avaliado a quantidade de canabidiol e do THC, houve sim melhora nos sintomas do transtorno. O segundo artigo é sobre o uso do canabidiol no tratamento da ansiedade. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação do perigo de algo desconhecido ou estranho, passando a ser patológico quando é excesso, prejudicando assim o controle emocional e o desempenho diário do indivíduo. Para esse estudo, foram feitos primeiramente testes em ratos, claro, em que foram divididos em grupos, em que um grupo recebeu diazepam, que é um remédio utilizado no tratamento da ansiedade, e o outro recebeu o canabidiol. E os pesquisadores obtiveram como resultado que o grupo que recebeu o canabidiol houve diminuição da ansiedade em níveis parecidos com o que recebeu o diazepam. Tendo assim esse sucesso, foram feitos testes em humanos. Teve um teste que foram 24 pacientes com transtorno de ansiedade social e 24 pessoas saudáveis foram submetidas a uma situação de ansiedade, como falar em público, em que metade dos pacientes com transtorno receberam o canabidiol e a outra metade recebeu o placebo. E tiveram como resultado que os pacientes que receberam canabidiol, comparados com os pacientes saudáveis, não apresentaram diferenças significativas. Porém, quando comparados aos pacientes que receberam placebo, esses pacientes apresentaram menos níveis de ansiedade nas fases antecipatória e de performance do teste, além de menos sintomas somáticos e menos autoavaliação negativa. Também foi observado que houve uma redução da atividade do hipocampo giro parahipocampal e giro temporal esquerdo e aumento da atividade do cíngulo posterior. Todos esses resultados mostraram que o canabidiol possui efeitos modulatórios das áreas límbicas e paralímbicas, sendo similar aos efeitos dos ansiolíticos usados hoje. Porém, a substituição desse tratamento clássico pelo uso do canabidiol não é recomendável ainda, pois expõe os pacientes a riscos ainda não conhecidos, sendo necessários mais testes. Esses estudos em humanos e animais sugerem que o canabidiol pode oferecer benefícios terapêuticos para esse tipo de transtorno, pois se mostra com um perfil com menos efeitos colaterais do que os tratamentos usados hoje. Mas, mesmo diante dessas evidências,
mais estudos são necessários para melhor entender a sua ação no organismo. Sendo assim, considerando as aplicabilidades clínicas que acabamos de ver, devemos tentar enxergar como isso pode ser incorporado na realidade do nosso país. Foquemos em resoluções mais práticas e objetivas. Por exemplo, desde 2014 já estava em vigor uma resolução do Conselho Federal de Medicina que autorizava a prescrição de produtos à base de canabidiol exclusivos no tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais. Com o avanço das discussões, em 2015 a Anvisa liberou alguns produtos à base de canabidiol para terem o seu uso medicinal. Efeito que iria se repetir em 2016 com alguns produtos à base de THC, que antes estavam numa lista de substâncias completamente proibidas de serem autorizadas. Ainda assim, podemos observar que são várias as restrições e as dificuldades no acesso desses produtos, começando pelo fato de que eles têm um custo mais elevado por conta da necessidade de importação deles. Junto com essa dificuldade, apenas no começo de 2020 que foi criada uma categoria de produtos derivados de cannabis, para que eles pudessem ser comercializados, porém sua venda ainda é exclusiva em farmácias ou drogarias. E mesmo assim, eles possuem uma distinção que leva em consideração a concentração do THC nos produtos. Quando muito elevada, esses produtos só são considerados alternativas para pacientes num estado terminal ou então que esgotaram completamente as alternativas de tratamento. Mesmo assim, a linha com produtos de baixa concentração de THC só podem ser vendidos com a prescrição exclusiva de um profissional do ramo médico. Ainda assim, como enfatizou a Academia Brasileira de Neurologia, são necessários diversos avanços nas pesquisas que firmem a eficácia desses produtos para que então eles possam ser considerados medicamentos e principalmente os efeitos a longo prazo que eles têm no tratamento dos pacientes. Bem, então depois de tudo que foi discutido até aqui e nos guiando para a conclusão deste trabalho, é importante lembrar que a utilização de plantas medicinais não é uma coisa nova na humanidade. Ela já acontece há muito tempo. E a utilização, por exemplo, de ervas como a cannabis já acontece em povos de tradição medicinal fitoterápica como os chineses e os indianos. Falar do canabidiol na sociedade brasileira e em muitas outras sociedades odiernas é falar e atribuir a palavra tabu. E o mais importante nesse momento é pensar que esse tabu ele pode ser quebrado com pesquisa científica e acompanhamento médico. Então, nessa situação, o canabidiol possui um amplo potencial terapêutico em nível de sistema nervoso central, demonstrando grande importância no tratamento de diversos distúrbios neurológicos, como nós podemos apresentar aqui em algumas pesquisas que, por exemplo, se relacionam à epilepsia e ao espectro do transtorno autista. Então, mais do que ter tabu em relação à utilização do canabidiol, é preciso que nós investamos em nossa sociedade em mais pesquisas acadêmicas e mais acompanhamento médico, para que essa substância possa mudar de imagem para toda a sociedade e que essa sociedade entenda que tratar algumas doenças neurológicas com canabidiol é um caminho para a cura, para o alívio e para a resolução do problema de muitas pessoas.